Campos de concentração da China. Na primeira semana de abril deste ano, Gleisi Hoffmann foi até a China buscar apoio dos aliados comunistas. Nada mais comum que se esperar de um esquerdista do que buscar o apoio de um ditador sanguinário. E com esse gesto, Gleisi conseguiu o apoio de um governo corrupto e assassino, inclusive fortalecendo os campos de concentração chineses. Os campos de concentração da China, especialmente na região de Xinjiang, tem sido alvo de preocupação internacional. De acordo com levantamentos de fontes de inteligências norte-americanas, entre 800 mil e 2 milhões de uigures e outros muçulmanos foram detidos desde 2017. As autoridades chinesas denominam essas instalações como centros de educação e treinamento vocacional, mas são campos de concentração, na verdade, ao melhor estilo dos campos de concentração nazistas ou das gulags. Na China, existem mais de 1.200 campos de concentração e mencionam inclusive a existência de campos subterrâneos. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas estejam de alguma maneira detidas dentro desses campos. O povo uigur, inclusive, foi alvo de uma perseguição tacanha e abjeta promovida por Xi Jinping, amigo próximo do Lula e da Gleisi. É um povo turco nativo do Turcomenistão Ocidental, nome dado à província de Xinjiang, a maior e mais ocidental da China. A China, inclusive, empreendeu uma campanha chamada por muitos de genocídio, uma agressão na última década que mandou 3 milhões de uigures e de pessoas de etnia turca para campos de concentração. Inclusive, oficiais do Partido Comunista Chinês destruíram locais históricos desse povo, como mesquitas, cemitérios, e equiparam faixas e muros com exaltação do comunismo. Segundo menção da imprensa, em 20 anos participei de pelo menos 500 a 600 operações, incluindo contracepção forçada, aborto forçado, esterilização e remoção forçada de úteros, disse o médico não identificado à ITV News. Nós íamos de aldeia em aldeia, reuníamos todas as mulheres, produzíamos distratores. Mulheres jovens recebiam dispositivos anticoncepcionais. As mulheres grávidas teriam que fazer um aborto e depois esterilizar. Inclusive, inserimos implantes anticoncepcionais na parte superior do braço da mulher para evitar a gravidez. Foi assim que o governo perseguiu mulheres uigures. A mulher descreveu o objetivo das campanhas antinascimento como limpeza étnica, eliminando a população uigur da China. O ITV, inclusive, destacou que essa mulher que fez o depoimento agora ajuda o povo uigur em Istambul, verificando se há dispositivos anticoncepcionais secretos e garantindo que seus úteros ainda estejam em seus corpos, ou seja, as mulheres sequer sabem se ainda possuem os próprios úteros. Uma das práticas, ao meu ver, mais horripilantes do governo Xi Jinping é instalar chips anticoncepcionais nas mulheres sem que elas sequer tenham conhecimento disso, para buscar esterilizar e exterminar um povo. Inclusive, Hasset Abdullah, obstetra uigur, disse à rádio RFA no mês passado que os médicos de Xinjiang foram forçados a abortar e matar bebês nascidos além dos limites de planejamento familiar ou que estavam no útero há menos de 3 anos após o nascimento anterior do último filho da mãe. Uma verdadeira aberração, o assassinato em massa de crianças perpetrados contra um povo que o governo chinês simplesmente não gosta. Mas esse governo tacanho, esse governo corrupto, esse governo ditatorial e comunista não liga para direitos humanos. E o governo brasileiro se alia a esse tipo de gente, humilhando ainda mais os valores e as bases do governo brasileiro, a representatividade do Brasil perante o mundo. Inclusive, recentemente o Tribunal Internacional concluiu que existiam evidências suficientes para concluir que a China ainda estava removendo sistematicamente órgãos de prisioneiros políticos. Inclusive mencionando o seguinte: o Estado regularmente sujeita mulheres e minorias a exames de gravidez e obriga a dispositivos intrauterinos, esterilização e até aborto de centenas de mulheres. Mostram as entrevistas e os dados. Embora o uso de DIUs de esterilização tenha diminuído em todo o país, está aumentando drasticamente em Xinjiang. Tsai Hagul, Tibei, sobrevivente dos campos de concentração chineses, retratam de forma detalhada as barbaridades que aconteciam lá. Inclusive, ele retrata isso no seu livro A Fuga do Inferno. Na prisão, Tsai Ing-wen foi colocada para trabalhar ensinando a língua e cultura para políticas chinesas, durante o qual teve acesso a informações que relatavam os planos a longo prazo de Pequim para minar não só as minorias, mas também as democracias ao redor do mundo. Isso tudo consta no livro que foi publicado. Inclusive, segundo a autora, desde 2016, quando Xi Jinping assumiu o comando do Partido Comunista Chinês, a região se tornou no maior estado de vigilância de todo o mundo. Os prisioneiros jamais cometeram qualquer crime, sequer foram julgados. Esse é o maior extermínio populacional desde o Terceiro Reich. Entre os crimes de tortura praticados por Xi Jinping estão os seguintes: tortura e maus tratos. Detentos relatam ter sido submetidos a tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Detenção arbitrária, milhões de uigures presos sem terem cometido qualquer crime ou sequer terem sido julgados.
Doutrinação forçada. Os detidos são obrigados a participar de cursos e programas de doutrinação e devem renunciar à sua religião e cultura por lealdade ao Partido Comunista Chinês. Vigilância constante. Os campos de concentração são equipados com um sistema de vigilância onipresente e os detidos são constantemente monitorados. Abuso sexual, doação forçada de órgãos e violência de gênero. Há ainda a separação familiar. Crianças uigures foram separadas dos seus pais. Uma verdadeira barbaridade. Trabalhos forçados. Inclusive há alegações de que os detidos, eles foram submetidos a trabalhos forçados para o Partido Comunista Chinês. Primeiramente, vale destacar que os oficiais do Partido Comunista negaram a existência desse campo de concentração. Depois disseram que eles têm o objetivo de prevenir o extremismo e fornecer formação profissional e educação em mandarim. A China, inclusive, sustenta que essas medidas ajudaram a prevenir o terrorismo na região. Ou seja, construíram uma narrativa bonita para justificar as verdadeiras barbaridades que eles praticam no ambiente. Um verdadeiro absurdo, uma vergonha. Tamo junto, um abraço e vamos processar.